Olá, meus queridos alunos. Com alegria encontramos mais uma vez. Hoje, conforme nós tínhamos combinado, nós vamos tratar do tema, dando continuidade ao tema dos refugiados, agora abordando o Brasil e a crise dos refugiados, tá bom? Então, no Brasil, gente, o mecanismo do refúgio, ele é regido pela Lei 9474, né, de 1997. Ela é que estabelece aí o procedimento para a determinação, a cessação, a perda da condição de refugiado, os direitos, as garantias, os deveres, né, dos solicitantes de refúgio e, consequentemente, ela vai estabelecer as soluções aí duradouras, né, para essa população de refugiados aqui no Brasil, né? Já de início eu quero lembrar vocês que o Brasil até 2016 ele recebeu todos os prêmios na América Latina de tratamento em relação ao refugiado, ao imigrante. A política humanitária adotada aqui no Brasil até 2006 foi sempre alvo de aplausos da ONU e sempre foi algo mencionado pela Agência Nacional, pela Acnur, que é a agência responsável pela questão do imigrante e dos refugiados no mundo, a agência da ONU. Depois, né, de 2016 em diante, esse tema vem sofrendo variações e agora, nos últimos 2 anos, potencialmente, esse tema passou a ser um problema grave aqui no Brasil, em razão das mudanças de metodologia, e inclusive ligado ao Ministério da Justiça, que estava aí deportando refugiados, porque tirava deles a condição de refugiados, tá bom? Isso nós também tivemos e temos ainda aqui no Brasil. Então, a Lei Brasileira do Refúgio, né, a 9474, considera então como refugiado todo indivíduo que sai de seu país, né, de origem, devido a fundados aí temores de perseguição por motivo de crença religiosa, de raça, de religião, de nacionalidade, de questões ideológicas ou político-partidárias, né? Há um grupo aí que foge em razão do medo, da guerra, das perseguições, né? Então, devido a essa situação grave, de grave ameaça para ele, para sua família, a pessoa, então, temendo a violação de seus direitos, ela acaba fugindo do seu país de origem, buscando refúgio num outro país, né? Então, considera-se que uma pessoa é perseguida, né, quando os seus direitos humanos tenham sido gravemente violados ou estão em risco de sê-lo, né? Estão em risco de ser gravemente violados. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a vida estiver em jogo, a liberdade, né? A integridade física da pessoa, né? Corra sério risco, né? Lá no seu país. Então, essas pessoas acabam buscando um outro lugar para que possam morar, se possível junto com a sua família, né? Buscar o refúgio exatamente para reconstruir e ter a oportunidade de tocar a vida distante daquele local em que os seus direitos ou a vida está gravemente ameaçada, né? Então, os refugiados no Brasil, olha, nós vamos perceber, ao contrário, né, do que muita gente pensa, né, que nós somos infestados de venezuelanos, como a gente vê a mídia, né, e alguns por aí, né, falarem. Vocês estão vendo que nós temos a grande maioria de população são de sírios, né? Então, sírios, 2.400, a Angola aí, né, em torno de 1.600, República do Congo, 1.200 aproximadamente, né? Da Colômbia, em torno de 800, Líbano, Palestina, Iraque, a Libéria, Paquistão, Serra Leoa, né? Então, esses são os dados de 2016, que são os dados que nós temos como referência, encontramos esses dados aí para que a gente possa falar sobre eles, né? Os refugiados, então, no Brasil, olha, a partir do mapa, né? De acordo com a CONARE, né, no Brasil, possui atualmente, em abril de 2016, 8.863 refugiados reconhecidos, né, de 79 nacionalidades distintas, 28,2% deles são mulheres, incluindo refugiados
reassentados, né? Os principais grupos, né, são compostos por pessoas que vêm da Síria, oriundos da Síria, 2.998, da Angola, 1.420, da Colômbia, 1.100, da República Democrática do Congo, 968, da Palestina, 376. Então, a grande maioria, né, deles estão centrados aqui, ó, na região norte, né? 25% do total estão na região norte, 7% na região centro-oeste, 1% no nordeste, 31% na região sudeste e 35% aqui na região do total no sul, né? Esses são a concentração, né, que nós temos aí de refugiados no Brasil. Em linhas gerais, então, gente, o Brasil ele segue a Convenção de 1951, que é o principal documento sobre o tema dos refugiados. Estima-se, então, que atualmente o país tem aí, né, mais de 8 mil, vocês viram ali agora há pouco, 8.882, 8.829, né, segundo os dados da CONAR, oficialmente falando, né, gente? É lógico que nós podemos ter refugiados que ainda não foram cadastrados, computados, ou que ainda não foram, pelo menos, cadastrados, né, como ou configurados como um refugiado. O país, então, é considerado aí, em 2016 pela Acnur como um pioneiro na proteção internacional dos refugiados, sendo o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção de 1960 e a integrar o Comitê Executivo da Organização das Nações Unidas. Tá? A legislação vigente é a legislação 9747, que reafirma aí as definições da Convenção e garante aos refugiados os mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro residente aqui no país. Para solicitar o refúgio no Brasil, é preciso, então, estar presente, né, no território nacional, a qualquer momento, a partir da chegada desse refugiado, desse migrante aqui no Brasil, o estrangeiro que se considera refugiado, ele vai procurar os órgãos constituídos e requerer ali o seu direito ao refúgio, né? Procurar, então, uma delegacia da Polícia Federal, uma autoridade migratória na fronteira e solicitar expressamente, então, o seu direito de ficar ou de entrar no Brasil e ficar no Brasil como refugiado, né? Adquirindo, então, a proteção do governo brasileiro. O estrangeiro que solicita, né, gente, o refúgio aqui no Brasil, ele não pode ser deportado para a fronteira de território onde a sua vida ou a liberdade estejam ameaçadas. E, infelizmente, na vigência do ministro Sérgio Moro, ele andou deportando algumas pessoas porque, segundo ele, teria cometido, né, crimes comuns. E na vigência de ter cometido crime comum lá, né, no seu país, não justificava que essas pessoas ficassem aqui. É até possível, gente, que essas pessoas possam ter cometido crime comum, sim, é possível. Mas, depois de você ter concedido, dada a concessão como refugiado, e depois de ter passado por um processo que configurou essa pessoa como refugiado, gente, é importante também destacar que os países de origem, em muitos momentos, eles têm interesse em recapitanear aquele refugiado, porque interessam que eles sejam punidos lá no seu país por uma questão elementar, até mesmo política. Vamos lembrar do italiano Cesare Battisti, né, que pediu refúgio aqui no Brasil. Ele esteve em Londres, esteve em Paris, depois pediu refúgio, foi concedido refúgio para ele depois do Supremo Tribunal Federal avaliar todo o processo dele na Itália. Entrou ali durante a época do governo Lula, numa crise, falar que o Lula estava criando problema com a Itália, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que não havia no processo do Cesare Battisti conclusões decisivas, provadas que ele de fato teria cometido os crimes que a Itália imputava a ele. Ele tinha lá delações premiadas de pessoas amigas, né, que participavam dele, com ele, das revoluções na Itália. Essas pessoas foram levadas a fazer delações premiadas para terem os seus crimes perdoados, porque na verdade eles queriam a cabeça do Cesare Battisti.
a gente já vê aqui no Brasil, gente, que o quanto que o Instituto das Delações Premiadas também estão comprometendo a nossa democracia, o direito constitucional, fazendo e aceitando delações em que a pessoa obrigatoriamente só tem a delação, só tem o perdão, ou só pode fazer a delação se delatar pessoas específicas, como, por exemplo, fizeram com o próprio Lula aqui no Brasil. E existem outras delações. O Sérgio Cabral, o Eduardo Paes. Então, aqui no Brasil, nós estamos vendo que as delações, gente, em muitos momentos, ela só é aceita se o delator fizer uma delação, isso noticiado na própria imprensa, viu, gente? Não sou eu que estou inventando, não. Busca as reportagens, inclusive de Veja, no início do ano desse ano, para você ver que esse próprio presidente aí, diretor da Câmara de Comércio, que fez uma delação agora, no mês de setembro, contra aí o Eduardo Paz, o advogado do Lula e o Cabral, ex-governador do Rio, ele está desde janeiro lá pressionado para fazer uma delação contra essas pessoas. Outras delações eles não aceitavam. Então eles estavam ali mornando a pessoa, colocando ele até que ele convencesse a fazer uma delação. E os próprios áudios revelados da delação desse diretor da FEComércio, né, mostra como que toda a delação foi induzida e coordenada pelos procuradores, né? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado quando fala disso. Mas aqui no Brasil, gente, nós tivemos então pessoas que foram deportadas contrariando a própria lei. A lei não permite que depois de aceito como refugiado, que essa pessoa possa ser deportada. E, infelizmente, um grave erro cometido pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tá? Porque não poderia, depois de ter concedido, não poderia ter revogado em razão de dizer que essa pessoa cometeu um crime comum lá. O César Battisti também estava sendo acusado de crime comum lá. E todo o processo dele revelava que não era. Era simplesmente delações que foram todas combinadas com o Ministério Público de lá porque queriam a cabeça do César Battisti, tá? E, infelizmente isso aconteceu, tá? E não poderia acontecer. A qualquer momento, então, né, o estrangeiro pode solicitar esse refúgio aqui no Brasil e ter a proteção do governo brasileiro, né? Os dados, então, dos refugiados aí no Brasil entre 2010 e 2016, o número de refugiados reconhecidos no Brasil aumentou 12% em 2016, são 9.552 pessoas. Olha, você vê que o primeiro índice que a gente tinha era de 8.829. Agora, esse dado mais atualizado já vai apontar 12% de crescimento, apontando que nós temos aí em 2016 9.552 pessoas de 82 nacionalidades diferentes. 713 por meio de reassentamento, 317 estão na condição de refugiados de algum familiar, né? 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade, quer dizer, fizeram um processo comum e foram eleitos de fato como refugiados em razão do medo, do risco de vida que estavam correndo. Eu mesmo, né, conheço aqui, tenho amigos, 2 amigos em Uberaba, que foram reconhecidos como refugiados porque vieram de situação penosa, de guerra, de perseguição, de morte, de violência, né? Então, os sírios representam 35% da população de refugiados aqui no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça na 3ª edição do relatório, né, Refúgio em Números. Do total, 52% moram em São Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná, né? Olha que bonitinha aí a foto da família, né, síria. Então, os estados com mais pedidos de refúgio, gente, são Roraima, 15.955, São Paulo, 9.591, Amazonas, 2.864, segundo os dados da Polícia Federal. O atlas temático aí do Observatório das Migrações de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, apresentado em abril, né, desse ano, mostra que 5.570 municípios brasileiros
3.432 tiveram ao menos o registro de um imigrante internacional, como boliviano, haitiano e, mais recentemente, cubano e venezuelano, entre 2000 e 2015, né? Quando fala aqui, gente, dos dados de abril desse ano, está se referindo ao ano de 2016, tá? Esses fluxos, né, de imigrantes contribuem, então, para criar novos padrões, né, da migração internacional em todo o país, alterando a nossa cultura, alterando ali o nosso comportamento, língua, culinária, uma série de aspectos que também enriquecem a nossa cultura, né? O governo, então, olha, reabre fronteiras, né, para turistas, agora o governo brasileiro, o atual governo, né, reabre fronteiras, né, durante a pandemia, ficou fechado, agora reabriu para turista, mas manteve a restrição de entrada para solicitantes de refúgio, né? Então, o atual governo, né, do Jair Bolsonaro, ele não tem permitido que entrem imigrantes no Brasil, refugiados, né? E eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção de vocês que refugiados é causa humanitária, viu, gente? Refugiados não se configura como imigrante, tá? Refugiado não se configura, não tem a mesma conotação e a mesma proteção da lei que imigrante comum. O refugiado, ele tem o direito de entrar porque ele é configurado como refugiado, tá? Então não tem por que fechar a porta para um refugiado, porque ele está numa condição humanitária. A ONU, as convenções internacionais, a própria lei brasileira, né, 9747, vai apresentar a necessidade, né, do governo brasileiro facilitar a entrada do refugiado exatamente para evitar a morte, para evitar sofrimentos ainda maiores de pessoas que já passam por diversos medos, por separações, né, por perdas de familiares queridos, né? E isso é extremamente triste, né? Dói muito no coração de quem tem essa sensibilidade humana. Quando eu olho para essa cena, né, do pai e filha ali que vão ter que se separar, né, ou que se encontram depois de uma longa trajetória distante, é extremamente assim dolorido, né, extremamente aperta de fato o coração. Então, a medida, né, mantém fechadas aí as fronteiras terrestres para terrestres como rodovias, né, aquavias, né, vias acessadas pelos as pessoas que solicitam refúgio, né? As portas então estão fechadas aqui no Brasil. A figura então de inabilitação do pedido de refúgio aos que chegarem aí por vias terrestres e aquaviárias, independentemente de estarem aí fugindo da guerra, né, ou de perseguição política, étnica ou religiosa, o que é um grave equívoco do governo brasileiro, tá? Difícil acreditar, então, olha, que as preocupações são sanitárias, né? Fala assim, protegeu, não está permitindo que o refugiado entre porque está preocupado com a Covid, por uma questão sanitária, né? Aqui nós temos a Camila Assano, que é diretora do programa de Conectas, que está ligada a uma das instituições que mais estuda a questão dos refugiados no mundo, né? Ela vai dizer que difícil acreditar que as preocupações do governo brasileiro são sanitárias e não uma tentativa de usar a pandemia para desmantelar os direitos dos refugiados no Brasil. Isso já era uma temática de campanha do Jair Bolsonaro, né? Ele já falava que índio, quilombola, refugiado, imigrante, movimentos sociais que não teriam vez, né, no governo dele, né? Quantas vezes ele falou que a mulher também não teria vez nem direito no governo dele. E mesmo assim muita gente acabou votando e elegendo uma pessoa que durante todo o período de campanha fez campanha contrária a qualquer política humanitária, a qualquer política de igualdade, a qualquer política de diversidade sexual, racial, de gênero. Então, não é de surpreender, né? A portaria, então, é assinada pelos ministros da Casa Civil, o Walter Braga, né, que é o militar lá, o coronel, da Justiça, né, o da Segurança Pública, que é o André Mendonça, que até hoje é o da Segurança, o da Infraestrutura, que é o Tárcio Gomes de Freitas, que ainda é o ministro, Eduardo Pazuello, que era o ministro interino da Saúde, mas que agora, semana passada, foi nomeado como ministro efetivo da Saúde, e é um paraquedista, nunca passou perto da medicina, mas é o nosso ministro da Saúde, né?
Então, é importante aqui destacar a questão da discriminação. Afinal de contas, nós estamos numa disciplina que se chama Cultura Contemporânea, CCPE. É uma cultura que está ligada a direitos humanos, a sociologia, a filosofia, né? É uma disciplina que tem que refletir as questões humanas, sociais, políticas e econômicas, e que não ia aqui ficar tendo uma visão romântica do tema que é tão grave no Brasil como o tema dos refugiados, tá? Então, a discriminação, as restrições, né, de entrada no país haviam sido definidas em março desse ano e vinham sendo renovadas mensalmente. E agora, né, mais uma vez, em agosto, foram confirmadas impedindo a entrada de refugiados no Brasil. A portaria anterior, né, publicada em junho de 2020, já permitia a entrada por via aérea de estrangeiros com visto de estudo, de trabalho ou para a realização de atividades esportivas, entre outros. Mas o de refugiados ainda continuam bloqueados, né? A regra não incluía portadores de visto humanitário, né? No Brasil, o documento é concedido a pessoas de Síria e Haiti que fogem dos conflitos em seus países, né? Guerra, né, gente? Da mesma forma, então, a permissão da travessia de fronteiras, né, concedidas como exceção a migrantes residentes no Brasil e seus parentes, não se aplicam a pessoas vindas da Venezuela. Então, continua bloqueado. Os venezuelanos não podem entrar, né, pelo Brasil. Fator evidentemente discriminatório, né? Na visão de organizações da sociedade civil. Então não é o Adriano, eu não estou aqui falando mal do governo, não, estou avaliando dados, números da ONU, da Acnur, né, da Conect, de agências humanitárias, de vários órgãos de direito civil, né, de sociedade civil no Brasil e internacionais. Então essa prática de impedir o refugiado, sobretudo o venezuelano, no atual governo, é pura discriminação, tá, gente? E isso é crime humanitário, tá, gente? É o que configura a portaria, é o que fala na lei, é o que fala a portaria, né? E os tratados internacionais da ONU, tá? Não é invenção minha, tá? Então, essas medidas, agora, a mesma Camila, né? Concluindo, olha, essas medidas estão impactando diretamente os direitos humanos dos que buscam refúgio aqui no país. Se a preocupação do governo fosse sanitária, organismos internacionais como a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, já recomendaram que países acolham quem necessita de proteção internacional mediante aplicação de medidas sanitárias. Então, é para acolher em razão da Covid e não para impedir que entrem, né? Nós temos que acolher para evitar que essas pessoas morram. Ou morram de Covid, ou morram de fome, ou morram de subnutrição, ou morram pela morte, da guerra, da perseguição e tal. Então é para acolher, não é para refutar, né? Então, se a desculpa é sanitária, a Acnur já falou que é para acolher. É isso que a Camila está dizendo. Ao invés de só fechar as portas, determinação de quarentena e testagem poderiam ser adotadas e automaticamente ajudar essas pessoas que estão na condição de refugiados. Se você, assim como eu, tivesse algum refugiado perto, ouvisse a história deles, sentissem a dor deles, você saberia por que eu falo nessa aula emocionado diante do tema que eu tenho estudado há algum tempo, tá? Se você vê a situação desses imigrantes, desses refugiados, desses dois amigos, que um, aliás, trabalha comigo em uma escola em Uberaba, e o ano passado eu levei ele aí no Colégio Marista, que é onde eu estou aqui gravando esse vídeo. Vocês conheceram, né? E sabem exatamente de quem eu estou falando e da condição de sofrimento dele, para entender o porquê que eu sou extremamente contra fechar as portas por um critério de discriminação somente, tá? Então tá aí a imagem muito bonita, né, com a máscara, né, que protege da Covid, com o mapa mundi, olha que bonita, né, a etnia representada. Então a Camila Veras, né, que é essa mesma diretora, né, da Conect, que é um dos órgãos que mais cuida desse estudo de refugiados no mundo, informa que a presença de trabalhadores, né, estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro
cresceu 26,3% em 2013 e 2014, ajudou a amenizar alguns problemas crônicos, né, da falta de mão de obra no Brasil, mas ela também vai revelar que boa parte, né, de quem entra no Brasil não são mão de obras, às vezes, qualificadas, né, que o Brasil ainda é carente de mão de obra qualificada para engenharia, para medicina e tal. Sobretudo depois, né, que o presidente mandou embora os cubanos que trabalhavam principalmente no programa médico, né, mais médicos aqui no Brasil, que tinha uma contribuição fantástica, né? Eu já disse isso em outras aulas, ajudavam de uma maneira assim fantástica. Você vê os médicos cubanos que foram para a China, os médicos cubanos que foram para a Rússia, os médicos cubanos que foram para a Dinamarca, para países europeus, para ajudar no mutirão, né, contra a Covid, o quanto que eles contribuíram, o quanto que eles foram decisivos, né? E infelizmente aqui, também por uma medida discriminatória, os médicos cubanos foram mandados embora pelo atual governo do Jair Bolsonaro, né? O que também é lamentável e os reflexos já estão evidentes. Basta você procurar a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba e você vai saber o que eu estou te dizendo, porque eu já tive e já soube da falta e de como, né, o atendimento ao programa, né, Saúde da Família feita pelos médicos cubanos, o quanto que isso piorou exatamente porque não tem a mesma dedicação e não tem o mesmo número de pessoal que faça esse trabalho como os médicos cubanos faziam. Então, quer dizer, essas práticas de discriminação, gente, elas não levam o Brasil a se desenvolver em nada. Nós estamos vendo a fome agravada, nós estamos vendo as questões econômicas agravadas, nós estamos vendo leis que foram aprovadas nesses últimos 2 anos, que estão impactando diretamente as questões de trabalho, aumentando a fome. Nós estamos pagando o pacote de arroz a R$ 45, o óleo 25 litros. A gente vê como que as políticas econômicas sociais estão em queda, né, no Brasil, e nós ainda estamos também caminhando para o agravamento de práticas discriminatórias, as quais até 2016 o Brasil era premiado pela ONU, conforme os dados estão aqui retirados da ONU, da Acnur, e que demonstram, né, que o Brasil então retrocedeu nas questões humanitárias, né? Então, 31% estão concentrados em apenas 10 das 276 categorias do chamado Cadastro Nacional das Atividades, que é o CNAE, tá bom, gente? Então, o registro da RAIS, né, que é um documento, né, feito pelo Ministério do Trabalho, que classifica o número e o gênero de trabalhadores, né, mostram que o número de haitianos mais que dobrou, 11,3 mil em 2013 para 23,9 mil, né, fazendo deles o maior contingente de trabalhadores estrangeiros no Brasil. A presença de paraguaios também cresceu de forma expressiva em 2014, 7,1 mil. Vocês estão vendo aqui, gente, eu não estou falando propriamente de refugiados, né? Eu estou falando de pessoas que solicitaram visto para trabalho, né? Então, você vê. Agora, refugiados é os 9.552, que são aqueles que entraram e foram cadastrados como refugiados, fugindo da guerra, fugindo de perseguições e de uma série de problemas que tiram ele dos seus países maternos, né? As nacionalidades, então, como a bengalesa, senegalesa e a ganesa, que não apareciam em 2013 e agora somam quase 4 mil também, tá? Então, olha, o número de refugiados tem se tornado cada vez mais expressivo, conforme esse balanço do Comitê Nacional, né, do CONARE. Esse grupo cresceu 43,3%, de 50,3 mil, né, para 7,6 mil em 2014, e já soma 8.552, né, agora em agosto do ano passado. Então, desse total, 80%, né, tem mais de 18 anos, 65,6% tem entre 18 e 39 anos, que é a faixa etária mais ativa no mercado de trabalho, e os sírios, né, que ainda tem categoria própria, foram contabilizados na RAIS, naquele documento do Ministério do Trabalho, né, de outras nacionalidades, são 2,9 mil refugiados, né, até 2015, tá bom?
Então, o ciclo atual, né, de recessão que passa agora o governo, né, e o país, os países em geral, mas em especial o Brasil, ressalta então, ganha aí uma dimensão ainda mais significativa, né, quando se leva em conta a presença de imigrantes no país, chegou aos menores níveis da sua história, né? Eles são cerca agora de 1 milhão, 0,3 do total da população, percentual inferior à média global, que é de 3%. Então vocês estão vendo como que os refugiados, né, não estão mesmo entrando no Brasil, né? E isso é lamentável, né, porque o Brasil sempre teve uma expressividade, era premiado, né, em razão desse trabalho em relação aos refugiados. Então, no caso do ramo têxtil, que é bem polêmico, muita gente vem do Paraguai, da Bolívia, né, trabalha ali naqueles porões de São Paulo, na região do Brás e tal, né? Pesquisador do tema, o sociólogo Carlos Freire, ele observa que mais de 60%, né, dos operadores de máquina de costura né, dessas nacionalidades alocados na região metropolitana de São Paulo, ali na região do Brás, né, como eu acabei de dizer, tem menos de 29 anos, situação, né, que se inverte entre as costureiras brasileiras, dentre as quais menos de 20% estão naquela faixa etária, tá? Essa distribuição, então, mostra que existe um problema de reposição de mão de obra no setor, né, brasileiro ligado à indústria têxtil. O fluxo migratório, então, de trabalhadores qualificados é inexpressivo, como eu disse, né? Graças aí a parte a uma legislação considerada retrógrada, que data de 1980, que está em revisão. O Brasil é carente de mão de obra e essas mão de obras técnicas especializadas poderiam conjugar, né, com o recebimento desses imigrantes, desses refugiados, para também contribuir com mão de obra especializada aqui no Brasil, tá? Então é grave o nosso tema, nós passamos por um problema grave nesse momento, há várias questões humanitárias em questão, há vários problemas sociais em questão, e isso é papel nosso, sociedade, discutir e apresentar caminhos para que a gente entenda e solucione o problema grave dos refugiados, né, da crise dos refugiados aqui no Brasil, tá bom, gente? Eu peço desculpa pela minha emoção quando falo dos refugiados, eu agradeço a sua participação, o seu interesse e me despeço deixando um abraço carinhoso e até a próxima oportunidade para que a gente possa encontrar novamente, tá bom?